E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Estou aqui num cenário diferente com minha digníssima esposa, Malu Perini, rosto do podcast. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a essa edição especial. Nós estamos muito importantes hoje, não é mesmo? Mas nessa divisão entre os dois, né, Bola de Neve e Napoleão, os animais eles tendiam a concordar com o último a falar, só que as propostas eram diametralmente opostas. O Bola de Neve queria construir um moinho de vento. E ele falava, vamos trabalhar mais agora, mas trabalharemos menos no futuro. A promessa do moinho de vento era muito boa, né? 3 dias de trabalho na semana, baia quentinha, com energia. Exatamente. Ele falava que ia fazer semana de 3 dias de trabalho. O que o moinho de vento faz, vocês estão falando? Vai gerar energia, no final das contas. Sim, só explicar para as pessoas. E a proposta do Napoleão era, não vamos fazer moinho de vento. A proposta dele era manjedoura cheia agora. Então ficou aquela divisão entre, e aí, quem quer um moinho, quem não quer. Só que no filme que a gente viu, é engraçado que quando eles estão discutindo, o Bola de Neve ele começa falando assim, a semana vai ser de 6 dias de trabalho. Aí o Napoleão fala, besteira, dele fala 5, 4. Então ele vai fazendo daqui a pouco igual... um dia de trabalho na semana inteira. Ele vai fazendo igual político que vai falando, salário mínimo vai ser 2 mil, 3 mil, 4 mil. O cara vai aumentando a promessa para ele ganhar no processo democrático. Então isso já mostra ali. Só que no final ele não ganha. Na hora da votação ali, Napoleão surgiu com 9 cachorros que ninguém sabia de onde tinham saído. Na verdade, ele tinha roubado, né? Esses cachorros ali no momento que eles nasceram, esses Logo filhotes. No começo ele pegou para criar. E aí ficou criando. E depois viraram ali seguranças ali dele que ele usava para conseguir o que ele queria. Então, se alguém levantava algo contra ele, os cachorros estavam ali para ameaçar. Qual é a analogia que a gente faz com isso? A polícia, Forças Armadas, é o domínio das Forças Armadas. Seja proteger o interesse de quem... O que todo tirano faz quando ele chega no poder? Qual é a primeira coisa que está lá na cartilha dos tiranos? Ele domina a força. Sim, ele já dominou a força, mas o que ele faz para não ter revolta contra ele depois? Ele também priva os outros de ter meios de reagir. Sim. Tira as armas da população. Ele desarma a população. Isso. Desarma a população. Você pode pegar na cartilha de todo tirano, eles fizeram a mesma coisa, desarmar a população. Mas tem outras analogias aí também, porque quando os filhotes nasceram, Napoleão pegou os filhotes, porque ele queria cuidar da nova geração também. É a mesma coisa que se faz hoje. Mas foi escondido, né? Ele pegou aqui, depois ninguém mais lembrava disso. Ninguém mais lembrava dos filhotes. Ele ficou cuidando dos filhotes muito curta o tempo também. inteiro. Então sumiram os filhotes e ninguém lembrava. E depois, quando apareceram, já eram ali totalmente programados como a população, não é mesmo? Para proteger o Napoleão. Que também Mas era isso. Esquecia de tudo. Nessa hora ele mostra duas coisas. Como é importante você dominar a nova geração, o processo de educação, porque afinal todo poder se baseia em histórias, quem conta as histórias tem poder. E o outro ponto era o domínio das Forças Armadas. Porque a partir do ponto que ele tinha esses animais, ele botou o Bola de Neve para correr, mandou embora. E aí ficam as interpretações, né? Será que ele foi embora mesmo? E será que ele foi morto? No filme dá a entender que os cães se livraram dele, no livro fica em aberto. Não tem uma resposta quanto a isso. Ele foi exilado só, parece. Exatamente, igual o Stalin fez com o Trotsky. E depois disso, o Napoleão ele fala que vai concentrar o esforço intelectual das decisões da granja sobre ele mesmo, assumindo um grande fardo, afinal de contas, né? Exato. E até por isso que os porcos tinham essa ração reforçada com leite e maçãs. Eles precisavam do leite e da maçã porque era cientificamente comprovado que isso fazia bem aos porcos. E ninguém queria que o Sr. Jones voltasse, não era mesmo? Então os animais concordavam. Eram duas coisas, né? Era o argumento científico. Cientistas diziam, segundo o Garganta, né? Ele provou para os animais, não é cientificamente comprovado. O Garganta é genial na história, né? Porque ele tem uma lábia muito boa e o próprio livro descreve, né? Que ele dá saltos de um lado para o outro, abanando o seu rabicho. A maneira como ele argumenta é muito persuasiva. E ele consegue convencer todos os bichos, porque os bichos eles têm uma memória muito ruim e aí entra alguém com uma oratória muito boa, né? E o Garganta chega várias vezes a falar o seguinte, eu tenho documentos que comprovam isso, mas como vocês não sabem ler... Não tem como vocês lerem. Não tem como mostrar para vocês. E aí eles vão, com base nisso, sempre conseguindo passar e foi assim tudo que o Napoleão queria. Que os porcos passaram a habitar a casa do Sr. Jones, né? Porque... No começo da Revolução, ficou decidido que a casa ia ser um museu. Ninguém ia morar lá, nenhum animal ia morar lá. E aí depois que Bola de Neve Tanto é que não podia dormir na cama com... Tinha esse mandamento, não pode dormir na cama. Não podia dormir em cama, só que aí depois mudou para não pode dormir em cama com lençóis. Porque sem segundo Garganta, os lençóis que são a opressão. Com certeza. Os lençóis são opressores, não a cama, entendeu? Eu concordo, porque eu gastei horrores nos meus lençóis lá em casa. Mas esse ponto é novamente muito simbólico. Eles iam transformar a casa num museu.
para que você não se esqueça do passado, não é? Sim. Sim. E de repente resolvem mudar, porque os porcos vão passar a habitar a casa, porque aquela é uma região mais condizente à dignidade do líder, do Napoleão. E destroem o museu. Isso mostra também como eles começam a modificar o passado. Porque o Bola de Neve, ele foi exilado. Antes ele era herói, não era? Antes ele era o cara do plano do Moinho de Vento. Assim que ele foi embora, o Napoleão assume o plano do Moinho de Vento. Aí o Garganta fala, na verdade, camaradas, esse plano era do Napoleão desde o começo. Os animais ficam confusos, ele fala, estratégia, camaradas, estratégia. E é muito louco se a gente fizer um paralelo com qualquer coisa que aconteça nos nossos governos aqui, né? Exato. É sempre um tudo que criticando dá o outro e depois certo, o assumindo. cara muda o nome falando sempre foi meu. E as pessoas esquecem, né? Exatamente isso. Por Só exemplo, pegam um projeto e mudam o nome e agora... o exemplo projeto do é Bolsa ótimo. Família, por exemplo, que existe desde 1990, que Veio com o aí Fernando Henrique. foi juntando, o Fernando Henrique fez, aí foi juntando com outros projetos, mas era a mesma ideia, e aí virou Bolsa Família. E agora vai mudar de nome E também. agora vai mudar de nome. Porque é o que o político faz, pô. Ele quer Ele assumir os louros assume daquilo, os louros né? do que dá certo. Exatamente. E o que dá errado, ele finge que não existe. Aí ele culpa o Bola de Neve, que é o que acontece aqui. O Napoleão assumiu que o plano do Moinho de Vento para gerar energia era dele. E além disso, na fazenda, tudo que dava errado agora era culpa do Bola de Neve e de espiões infiltrados pelo Bola de Neve na fazenda. Muito bom isso. Então, a revolução estava o tempo todo procurando os contra-revolucionários, né? Pessoas que apoiavam o Bola de Neve. E a fazenda tinha vizinhos, inclusive. Então, o Orwell, ele é brilhante a maneira como ele usa os animais para demonstrar as fraquezas humanas e deixar a história muito interessante. E esses vizinhos, ora, se falava que o Bola de Neve estava em uma fazenda, ora em outra, né? Tudo Porque... para fazer comércio de acordo com a conveniência do que Napoleão desejava. Exatamente. Então, a hora ele fazia comércio com uma fazenda, o Bola de Neve está na outra. Aí depois o Garganta chegava, na verdade, descobriu-se que Bola de Neve, desde o começo, não está na fazenda Pilkington, ela está na fazenda do Sr. Pinchfield. E por que isso? E vivendo em grande luxo. Ele falava assim ainda. E vivendo em grande luxo. E por que tinha que ter essa justificativa? Porque lá no começo, no discurso do Major, dentro dos princípios que ele colocou, existiam vários, né? Inclusive não adotar ali os vícios dos humanos. Não fazer comércio. Mas um dos princípios era não fazer comércio. Então, quando Napoleão falou que iria fazer comércio com as grandes vizinhas, os bichos não entenderam nada. Tipo, eles tinham uma vaga lembrança de que Não podia. não podia ter Não comércio. era para ser E feito. aí alguns começaram a questionar. E Garganta até diz nesse momento, não há provas quanto a isso, não tem nada escrito quanto a isso em lugar nenhum. Vocês não têm certeza que vocês não estavam sonhando? Ou que isso não foi uma invenção de Bola de Neve? Sempre sobrando por Bola de Neve, que já não estava mais sempre na... Bola de Neve. E esses granjeiros, inicialmente, é lógico que eles não foram simpáticos à Revolução. Porque a ideia dos animais era espalhar a Revolução pela Sim. Inglaterra. Eles tinham até uma canção, A Bichos da Inglaterra. E saíam mandando os pombos para levar notícias para outras fazendas. Então, os fazendeiros até se organizaram para tentar tomar a fazenda de volta. Só que eles não contavam que o Bola de Neve, que estava na fazenda ainda, havia lido uma obra de Júlio César. E estava pronto... Ele tinha lido. Tinha lido uma obra de Júlio César. Eu entendi. O Bola de Neve também queria dar educação para os animais. Ele Só que tentou. ele não conseguiu, né? Não conseguiu. Porque eles eram muito burros, tadinhos. Vários animais não conseguiam ter a educação que ele queria. Não tinha interesse também, né? Não Eles tinham. estavam no que estava ali. Não tinha interesse. Mas eles venceram a batalha. Bola de Neve foi sagrado herói, o Sansão também. Só que depois descobriu-se que Bola de Neve era um traidor. E havia provas quanto a isso, mas infelizmente os animais não sabiam ler. Então não tinha como mostrar para eles esses documentos que eram escritos a próprio punho por Bola de Neve. É muito bom. É muito boa a maneira como ele bota. Amor, tô sentindo as falta coisas. de trechos. Eu tô lendo uns você trechos não tá trazendo aqui. trechos. Não, tem. Logo no começo do livro tem um trecho que eu sempre leio para Malu quando eu vejo, que é um trecho que ele fala sobre É por isso, ele sempre uma lê das primeiras partes votações. do livro para mim. Foi uma das primeiras votações que foi feita na época do Major ainda. Assim que ele fez o discurso inflamado dele, ele fez uma votação do seguinte, porque os animais estavam prestando atenção naquele discurso e do nada apareceram 4 ratos lá. E quando apareceu os ratos, ele tinha acabado de falar que nenhum animal vai tiranizar outro animal. Aí os cães e tinha uma gata começaram a perseguir os ratos. Ele falou, calma camaradas, né? Vamos colocar isso em votação. Os ratos são camaradas? E os animais decidiram isso votando. E por quase que unanimidade, extensa maioria, viram que sim, os ratos eram camaradas. Quem votou contra? Os cães e a gata, que depois se descobriram, votou por ambos os lados. Muito bom. Votou 2 vezes. Então ele tem várias tiradas assim, satíricas.
Mas voltando agora ao ponto do livro que a gente está. Então a Revolução aconteceu, Napoleão Bola de Neve, o Napoleão ele expulsou a Bola de Neve, ele assumiu e começou a ficar com poderes cada vez mais ditatoriais. O que foi mudando na Fazenda com isso? Tudo.